Atos dos Apóstolos, parte 4. Nesta parte, vamos falar de alguns grupos de pessoas que interagem a narrativa do texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Pois, ao lermos o livro, vamos nos deparar com vários grupos e daremos destaque a estes que eu considero de principais, como os helenistas, o povo hebreu, quem são os prosélitos, quem são os tementes a Deus, os judaizantes e os libertos. São grupos que vale a pena serem conhecidos para melhor entendimento da mensagem do livro. Helenistas são os judeus que falam a língua judaica, mas vivem fora da Palestina e absorveram alguma coisa da cultura grega. Eram chamados também de judeus da Ásia. Eles mantinham sinagogas particulares em Jerusalém, onde se lia o Antigo Testamento em grego. Eram os maiores opositores de Paulo. Podemos ver nestes textos de Atos. Em Atos 6, versículo 1, na instituição dos 7, os helenistas fazem murmurações contra os hebreus. Depois, em Atos 6, versículos 9 e 10, na cena da prisão de Estevão, discutem com Estevão. Depois, em Atos 7, 58, na cena do apedrejamento de Estevão, estavam por lá os helenistas. Em Atos 9, versículo 1, no despertar da vocação de Saulo, este sofre ameaças dos helenistas. Em capítulo 9, versículo 29, na visita de Saulo a Jerusalém, querem tirar a sua vida. Depois, em Atos 21, versículo 27, na prisão de Paulo, o agarram e lançam palavras contra ele. E por fim, em Atos, capítulo 24, versículo 19, na defesa de Paulo perante o governador romano, continuam a acusar Paulo. Este grupo mais tarde se divide, onde uma das partes adere a Jesus, era o grupo de Estevão. E Estevão passou a liderar o grupo de helenistas de Jerusalém. Mais tarde, este grupo de helenistas irão fundar a comunidade de Antioquia, na Síria. Outro grupo são os hebreus, que são os judeus nascidos e residentes na Palestina, de fala e cultura aramaica e que liam o Antigo Testamento em hebraico. Outro grupo são os prosélitos. A palavra prosélito significa alguém que se aproxima. Eram pagãos que aceitavam o judaísmo e sua cultura. Eram circuncidados, batizados e tinham aquele banho ritual e ofereciam sacrifícios no templo. Em Atos, capítulo 13, versículo 43, podemos ver que após a pregação de Paulo diante dos judeus na sinagoga de Antioquia, na Pisídia, os prosélitos passam a seguir Paulo e por isso serão discriminados. Os tementes a Deus são pagãos simpatizantes do judaísmo, mas não assumem as exigências radicais dos prosélitos, como a circuncisão, o banho ritual, o batismo e ofertas de sacrifício no templo. Os que aderiram a Paulo eram tementes a Deus, como vemos nestes trechos de Atos. Em Atos 13, versículos 16 e 26, Paulo fala aos tementes a Deus em seu discurso na sinagoga em Antioquia, na Pisídia, hoje região da Turquia. Depois, em Atos 14, versículo 1, na evangelização de Icônio, também na Turquia, estes escutam Paulo. Depois, em Atos capítulo 16, versículo 14, na chegada a Filipos, onde vemos a figura de Lídia escutando a pregação de Paulo. Continuando em Atos 17, versículo 4, em Tessalônica, apesar da dificuldade com os judeus, muitos adoradores dos deuses gregos e muitas mulheres aderem a Paulo. Depois, em Atos 17, versículo 12, vemos aqui novas dificuldades na Bereia, região da Grécia, mas muitos abraçam a fé como as mulheres gregas de alta posição.
Em Atos 17, versículo 17, Paulo está em Atenas, disputando com os judeus e adoradores de Deus. E por fim, em Atos 18, versículos 4 e 7, discursando a judeus e a gregos, irá fundar a igreja de Corinto. Judaizantes são os judeus cristãos, praticantes da lei, que pretendiam obrigar os pagãos que se convertiam a Jesus a se tornarem judeus, como condição primeira para serem cristãos. Em Atos capítulo 15, poderemos ver as controvérsias em Antioquia e em Jerusalém. O último grupo são os libertos, que eram judeus, provavelmente descendentes de judeus que Pompeu, que era um político do Império Romano, levou cativos para Roma quase 100 anos antes, e que, depois de obterem a liberdade, retornam a Jerusalém. Mais tarde, irão se juntar aos sirineus, alexandrinos e judeus da Cilícia e da Ásia. Tornam-se os inimigos de Estevão e responsáveis pela sua morte, o que podemos confirmar este acontecimento em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9.